Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade da vida e sobre os reinos que existem, certo? Vamos lá. Então, primeiro vamos entender um pouco sobre o que significa biodiversidade. Então, biodiversidade significa a diversidade de espécies que existem no mundo, né? A quantidade de espécies diferentes de todos os seres vivos que existem no mundo e também a diversidade dentro dessas espécies. Por quê? Por exemplo, vamos falar de cachorro, né? Então, o cachorro é uma espécie, né? Canis familiares é o nome. Mas, se a gente parar para prestar atenção, eles não são totalmente iguais, né? São da mesma espécie, mas existem muitas diferenças entre os cachorros domésticos, né? Tem cachorro que é mais alto, tem cachorro que é mais baixo, que tem as patinhas mais curtas, outro tem os olhos de uma cor, né? O outro tem de outra, tem diferença da pelagem mais curta, pelagem mais longa, né? As raças diferentes que existem. Então, isso quer dizer a diversidade dentro das espécies. Mesma coisa nós, seres humanos, nós somos da mesma espécie, Homo sapiens, mas a gente tem essa diversidade dentro da nossa espécie. Nós somos diferentes uns dos outros, apesar de sermos da mesma espécie. Então, é muito importante que exista essa diversidade, tanto da quantidade de espécies diferentes, quanto da diversidade dentro das espécies que existem, tá? Porque se tiver um evento adverso, né? Por exemplo, falando agora do que está acontecendo, né? Desse novo coronavírus, da doença, né? Covid-19, se todo mundo tivesse essa diversidade, se não tivesse essa diversidade, na verdade, né? Se tivesse, vamos dizer, um material genético igualzinho, né? Todos os Homo sapiens, todos os espécimes de Homo sapiens tivessem o material genético igual, então todos iriam reagir da mesma maneira em frente à Covid-19. Agora imagina se nessa genética, né, dessa população de Homo sapiens, né, da população do mundo inteiro, fosse sensível à Covid-19, então iria extinguir a espécie humana no mundo inteiro, né? Por isso que é importante manter essa biodiversidade, por isso que ela é fundamental para que as espécies continuem existindo. Falei do exemplo do ser humano, mas isso serve para todas as outras espécies também, certo? Então, falando de espécies, existem milhões de espécies diferentes no planeta, milhões. Só que a maioria delas não foi catalogada, tá? Então, tem muita coisa que a gente precisa ainda estudar, que a gente precisa aprender, certo? Todas essas espécies que existem no planeta, elas foram divididas conforme as características que elas têm em comum em 5 grandes reinos. Então, uma espécime tal tem uma característica parecida com o fulano, que tem uma característica diferente do ciclano. Então, conforme essas características, a gente agrupa nesses 5 grandes reinos aqui. Então, reino Monera, que a gente encontra as bactérias e cianofícias. Reino Protista, que a gente encontra as algas e os protozoários. Reino Fungi, leveduras, bolores e cogumelos. Reino Vegetal, os vegetais, como o nome já diz. E o reino Animal, todos os animais, desde os invertebrados, aqui representando a borboleta, até os vertebrados, o homem. Então, a gente vai falar de cada grupo desse aqui, falando das características que eles têm em comum. Então, primeiro vamos falar do reino Monera. Então, no reino Monera, a gente encontra as bactérias e as cianofícias, que são algas azuis, que também são bem importantes. Todos os seres vivos que a gente enquadra dentro desse reino Monera, né, as bactérias e cianofícias, são seres unicelulares.
Unicelulares são compostos por uma única célula, certo? São também procariontes. O que são seres procariontes? Eles têm uma célula diferente da nossa, do ser humano, por exemplo. Então, os seres que têm a célula procarionte, eles não têm a membrana que a gente chama de membrana nuclear, que separa o material genético do indivíduo no núcleo. Então, eles não têm o reino Monera, tá? Os seres vivos do reino Monera não têm essa membrana nuclear que vai separar o material genético. Isso é uma das características, tá? Existem muitas outras, mas essa é a que é mais lembrada. Então, o material genético dos seres procariontes, ele fica solto dentro da célula, dentro do citoplasma, tá? Além disso, eles podem ser autótrofos, que são as cianofícias, as algas azuis, e algumas bactérias, e heterótrofos. O que é autótrofo e heterótrofo? O autótrofo, ele vai produzir uma molécula que a gente chama molécula de glicose, que ele vai utilizar para se alimentar. Já o heterótrofo, ele não consegue produzir essa molécula de glicose, ele tem que adquirir essa molécula da alimentação. Então, por isso que chama, né, o heterótrofo, que não consegue produzir o seu próprio alimento, ele precisa consumir de uma outra fonte, e o autótrofo de auto, que ele consegue produzir o seu próprio alimento, né, através da fotossíntese. Então, produz a molécula de glicose que ele mesmo vai utilizar para se alimentar, tá? Tô passando assim mais rapidinho, tá, gente? Porque é muita coisa. E para não ficar muito cansativa, né, a aula, vocês vendo assim através de vídeo, então eu estou passando mais rapidinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão anotando para depois tirar comigo, ok? Então, as bactérias, né, elas são muito importantes para o ser humano, apesar de ter várias que causam doenças, né? Mas elas são fundamentais para as nossas vidas, são importantíssimas, porque as bactérias, elas estão presentes dentro do nosso corpo, no nosso intestino, na nossa boca, no aparelho geniturinário, na nossa pele, no couro cabeludo. A gente utiliza bactérias para a produção de medicamentos, para a produção de alimentos, né, iogurte, queijos, vinagre. As bactérias são importantes também para reciclar a matéria orgânica do meio ambiente para que outros possam usar. Então elas são muito importantes, né? Quando a gente lembra de bactérias, a gente pensa só em coisa ruim, mas não, elas são muito mais importantes de maneira benéfica para a gente do que de maneira maléfica, tá? Vamos passando para frente, senão fica muito tarde. Reino protista. No reino protista a gente vai encontrar as algas e os protozoários. As algas são essas aqui, existem algas pluricelulares e existem algas unicelulares. E os protozoários, eles são unicelulares. Isso aqui é uma foto de microscópio, isso aqui também é foto de microscópio, tá? Esse aqui, cada celulinha dessa aqui é um protozoário, a mesma coisa aqui da alga, tá? Então, no reino protista, os seres eles podem ser unicelulares e pluricelulares, existem também. Eucariontes, aí eles já vão ter uma célula que é como a nossa, que ele tem a membrana nuclear, que vai separar o material genético, né, do citoplasma dentro do núcleo, e entre outras, né, outras características. Podem ser autótrofos e heterótrofos. As algas são autótrofas e os protozoários heterótrofos. Então, as algas, elas são bem importantes porque elas produzem cerca de 90% do oxigênio que a gente utiliza para respirar. Então, 90% do oxigênio que é produzido no planeta Terra, ele vem das algas unicelulares que estão nos oceanos. Então, o oxigênio que a gente utiliza para respirar está vindo lá do oceano. Então, olha a importância, né, de cuidar dos oceanos e das algas que lá estão também. Vamos passar para frente. Reino fungi, então a gente vai encontrar os fungos, que são leveduras, cogumelos e bolores. Também são eucariontes, existem
fungos que são unicelulares, existem fungos que são pluricelulares e eles são heterótrofos, eles não fazem fotossíntese, tá? Então aqui é um fungo pluricelular e aqui a gente pode chamar de fungo unicelular, só que ele já formou aqui um bolor, né, bem grande aqui, mas eles são unicelulares, é uma associação, eles vivem em colônia, tá? Podem causar doenças, mas eles também são muito importantes para a gente, assim como a gente falou das bactérias, né? Então, a gente utiliza fungos para produzir alimentos, a gente utiliza fungos para produção de medicamentos, os antibióticos são um exemplo disso, né? E também para ciclagem de nutrientes, né? Também muito importantes como as bactérias. Reino vegetal. No reino vegetal, os seres todos vão ser autótrofos, pluricelulares, não existe vegetal unicelular, são eucariontes, e aí eles vão ter uma estrutura mais lá na célula que a gente chama de parede celular, tá? Eles são divididos em 4 grupos, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófitas e pteridófitas. As briófitas são os musguinhos e hepáticas que a gente vê assim, em local que tem bastante sombra, bastante umidade. Pteridófitas são as samambaias e as avencas. Gimnosperma, o exemplo aqui da araucária. E angiosperma, o exemplo da manacá da serra, que aí forma flor, fruto e semente, tá? Reino animal. Então, o reino animal, como o nome já fala, a gente vai encontrar os animais. Então, todos os animais, eles são pluricelulares, eucariontes, heterótrofos, e eles vão possuir tecidos especializados, na maioria deles, tá? Existem 2 grandes grupos, os invertebrados e os vertebrados. Então, vamos passar rapidinho aqui falando dos invertebrados. Então, começando pelos poríferos, né, que são as esponjas do mar, ó, que a gente encontra lá no fundo do mar. Depois tem os quinidários, que são anêmonas, água-viva, medusa, que a gente também encontra dentro do mar. Plateumintos, que são exemplos, a tênia, que causa aquela doença que a gente chama de solitária, né, ou a neurocisticercose também, causada pela mesma espécie, que são vermes achatados. Aqui tem um exemplo, uma foto de uma tênia, olha, ela é bem grande, pode chegar até 12 metros de comprimento dentro do intestino humano. Depois a gente tem os nemateumintos, que são vermes cilíndricos, tá? Os nemateumintos. Os plateumintos, eles são vermes achatados, como uma folha, assim. Já os nemateumintos, eles são vermes cilíndricos, como se fosse uma minhoquinha, assim. Não é uma minhoca, tá? Aí aqui tem um exemplo de um Ascaris lumbricoides, que causa a doença que a gente chama de lombriga, tá? Então, existem alguns que não causam doença, certo? Dos nemateumintos, mas tem bastante que vai causar doença, plateuminto também. Anelida, que é a minhoca, né? A gente vai encontrar a minhoca. Depois tem os moluscos, ostra, lula, polvo, caramujo, né? Aqui tem um exemplo de um polvo aqui. Esses todos animais invertebrados, né? Tem um grupo que a gente chama de artrópodes, que existe uma grande diversidade, uma grande quantidade de espécies diferentes dentro desse grupo. Então aqui ele fala, ó, 75% das espécies animais que existem são do grupo artrópodes. E eles são divididos em 5 classes: insecta, aracnida, crustácea, quilópoda e diplópoda. Né? Os insetos, né? Insecta, que a gente vai encontrar os insetos, mariposa, formiga, barata, mosca, mosquito, borboleta e por aí vai, né? Aqui tem uma formiguinha, cupim também, né? E depois aqui, ó, tem um aracnida, que a gente vai encontrar as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. Alguém já pegou carrapato alguma vez na vida? Coça bastante, né? Depois, que mais do grupo artrópodes? Crustácea, que são os siris, caranguejo, lagosta, camarão. Aqui tem um exemplo de uma lagosta.
Quilópoda, que são as lacraias e centopeias. Aqui tem uma imagem de uma lacraia. Depois diplópoda, piolho de cobra. Esse aqui a gente encontra com bastante facilidade, né? O piolho de cobra. Mais animais invertebrados, os equinodermos. Aqui a gente também pode encontrar em algumas praias com mais facilidade a estrela do mar que tem na foto aqui, né? Pepino do mar, ouriço do mar. Então também são esses animais equinodermos. E a gente tem os animais vertebrados, que a maioria das pessoas, né, gosta mais de estudar porque talvez se identifique com alguns, tá? Existem animais dentro, né, que a gente pode chamar de grupo dos vertebrados, dos chordata, na verdade, que não, uma das características principais é a presença dessa notocorda, que nos vertebrados depois ela vai se formar como a coluna vertebral, tá? Existem espécies de animais vertebrados, né, da classe chordata, que não chegam a formar a coluna vertebral, mas aí a gente nem vai falar deles, tá? Então aqui tem 5 grandes grupos também: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então os peixes são animais aquáticos, né? Eles têm sangue frio e o corpo fusiforme adaptado para natação. Então aqui estão os peixes que a gente chama que são peixes ósseos, tá? E aqui os peixes cartilaginosos, um exemplo do tubarão, raia, por aí vai. Anfíbios, né? Anfíbios, acho que todo mundo também sabe o que é, né? Sapo, perereca, rã, salamandra. Salamandra a gente não encontra com muita facilidade por aqui. Então eles dependem muito da água, né? Não vivem diretamente dentro da água como os peixes, mas eles são dependentes da água para sobreviver. Eles também têm sangue frio e a pele deles é muito sensível e eles precisam ficar próximo de locais úmidos, né? E também para se reproduzir precisa ter água, porque senão eles ressecam a pele, dessecam eles, né? Até os ovinhos que não têm proteção da casca, e aí eles não conseguem se reproduzir. Então eles dependem bastante da água, tá? Tanto para se reproduzir como para sobreviver. Répteis, quem são os répteis? Lagarto, serpente, iguana, tartaruga. Aqui eles podem ter vida terrestre ou aquática, também são de sangue frio, mas eles são mais independentes da água do que os anfíbios, porque a pele deles é diferente, bem diferente dos anfíbios, não perde tanta água, e os ovos dos répteis eles já vão ter uma casca. Então essa casca vai proteger o embrião lá dentro do ovo e ele não precisa ficar dentro da água. Aves. Então as aves, né? Pássaros, pinguins. Nesse caso aqui, nesse grupo, eles já vão ter sangue quente. Uma característica bem principal é possuir as penas e eles são adaptados ao voo. Mas nem todas as aves conseguem voar, né? Por exemplo, o avestruz é uma ave muito pesada, ele não vai conseguir voar, né? Ou a ema que a gente tem aqui no Brasil. Pinguim também, né? Existem várias espécies de pinguins. Eles também são aves, mas eles não conseguem voar. Mas eles nadam com muita facilidade. Então, ao invés de voar, eles nadam. E por último, os mamíferos, que nós somos espécies que estamos dentro do grupo dos mamíferos. Também são animais de sangue quente, possuem pelos e glândulas mamárias. E aí vai ter uma infinidade, né, de espécies diferentes de mamíferos. Nós somos um exemplo. Aqui tem um outro primata, né? Nós também somos primatas, mas aqui um outro primata que a gente chama de macaco prego, né? E aqui uma baleia jubarte, se eu não me engano, também é um mamífero que já é completamente adaptado para viver dentro da água, né? Fora da água ela não consegue viver, porque ela está saltando. E é isso aí, gente. Passei rapidinho para dar tempo de falar de tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, anota e pergunta depois, tá bom? Um abraço.